Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, ponto de vista da medicina está começando. Nós sabemos que o homem habita a Terra não há apenas 6.000 anos, como se propaga, mas há 38 milhões de anos. Isso está provado pelo carbono 14. E à medida que o homem foi evoluindo na escala zoológica, o seu cérebro acompanhou essa evolução. E um dos fatos que contribuíram para a melhoria do nosso cérebro foi a atividade física que o homem antigo, das cavernas, tinha que correr atrás dos alimentos, fugir dos animais. E com isso ele fazia exercício. E agora, recentemente, na Universidade de Princeton, comprovou isso numa demonstração da engenhosidade do nosso cérebro, que para abrir os olhos, os pesquisadores descobriram recentemente que o exercício criava novas células cerebrais, quer dizer, novos neurônios. Quando há 50 anos atrás, achava que o neurônio não multiplicava. Com esse trabalho aqui e muitos outros, se provou que, por vários mecanismos, nós podemos multiplicar os nossos neurônios e, com isso, melhorar o raciocínio, a capacidade de matemática, de estudar. Então, eles provaram que isso cria novas células. E depois, quando nós fechamos os olhos, eles não devem entrar em ação. E isso acalma o cérebro. Por algum tempo, esses cientistas que estudam exercício, eles tiveram uma confusão, foram confundidos por dois efeitos aparentemente incompatíveis um com o outro. Se por um lado o exercício é conhecido em induzir a criação de novas células cerebrais e muito excitável, e ao mesmo tempo o exercício pode induzir um padrão global de calma em certas partes da célula. Quer dizer, uma hora ele excita, outras vezes ele acalma. Nós fechamos os olhos, ficamos mais calmos. Por isso que quando nós dormimos, conforme o caso, podemos levantar nervosos ou não, ou mais calmos. Então, para conversar hoje sobre essa máquina fantástica que é o cérebro humano e que está em constante evolução, provavelmente até daqui a uns 40 anos já possamos contar com uma inteligência artificial. Eu vou conversar hoje aqui com o Dr. Denito Steibel, que é médico neurologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Denito, bom dia. Bom dia, Dr. Hamid. É um prazer eu estar aqui no seu programa. É até uma honra, porque eu acho que graças ao senhor e outros professores que eu tive na universidade, foi assim o meu pontapé inicial na área de saúde. Então eu guardo com muito carinho assim as lembranças das salas de aula, das aulas ministradas pelo senhor, pelo Dr. Jaime e outros profissionais que assim a gente nunca esquece, o professor. Eu falo que essas pessoas assim só têm a nos engrandecer porque passa o seu conhecimento, para os seus alunos. E eu acho que tudo que um aluno é no futuro, a gente nunca pode esquecer aquela pessoa que nos ensinou os primeiros passos naquelas áreas específicas, E eu tenho sempre isso comigo, eu nunca esqueço daquelas pessoas que se proporam a passar um pouco do seu conhecimento para a gente. Aliás, o conhecimento tem que ser transmitido.
né? Ninguém pode esconder o leite. Exatamente. Principalmente na área médica, né? Que a transmissão de um conhecimento você pode salvar uma vida. Denito, nós falamos aqui do cérebro. Como é que está o estado atual? Então, hoje, até a década passada, nos Estados Unidos foi declarada como sendo a década do cérebro, né? Pesquisas assim em vários campos na área médica se dedicaram à pesquisa do cérebro, como que o cérebro funciona, quais os seus mecanismos de regeneração, né? Que antigamente achava-se que a célula nervosa ela era uma célula que não se desenvolvia e que não se regenerava. E hoje já tem trabalhos, igual o senhor mesmo mostrou, mostrando essa capacidade do neurônio de se refazer, né? Tudo depende de um estímulo, né? De como você vai excitar essas células para que elas se reproduzam e assumam novas funções. Muitas vezes, neurônios que estavam ali numa situação adormecidas, eles passam a assumir novas funções, a chamada neuroplasticidade, né? E como o senhor mesmo diz, a atividade que a gente vai desempenhar vai ser muito importante na manutenção dessas funções, né? Hoje a gente sabe que existem novas moléculas sendo estudadas no sentido assim das suas funções, novas proteínas, mecanismos de regeneração, de retirada de proteínas anômalas que estão sendo pesquisadas como causadoras de algumas doenças degenerativas, né? Como que o cérebro é capaz de eliminar essas proteínas que aparecem de formas irregulares, dando uma proteção nessa estrutura que é fantástica, né? Que todos nós dependemos dela. Ô Denito, diante desses milhões de anos de evolução, a única coisa que o homem até hoje não conseguiu é resolver o problema da dor, que constitui realmente um desafio em várias áreas da medicina. Como é que é a abordagem hoje do processo doloroso, visto que é muito difícil resolver alguns problemas relacionados com a dor, principalmente a dor central, aquela dor que surge, a dor crônica, né? Intratável, a dor crônica, entre aspas, né? É uma situação que realmente exige muito assim, conhecimento e às vezes até um pouco de uma análise não só física, mecânica da coisa, como também psicológica, porque a dor ela tem dois lados importantes, a dor física e a dor psicossomática, que é uma situação que tem que ser abordada assim, de uma forma multiprofissional às vezes. Pois é, Denito, mas essa dor psicossomática, ela não teria, como os últimos estudos mostram, uma base molecular bioquímica no cérebro? Exatamente. Porque muitas vezes o paciente rotulado como psicado, ele está inventando que aquilo não é real, e na realidade as moléculas do cérebro dele são predispostas a provocar dor. Esse processo de assim, sensibilização central está relacionado muito a fatores às vezes até genéticos. Quer dizer, não é só o fato de eu querer sentir dor, eu vou ter dor, ou vice-versa. Existem alterações estruturais nas suas células nervosas, principalmente na chamada vias sensitivas, que facilitam diminui o limiar de dor. Então a pessoa tem uma maior facilitação. Existem substâncias químicas, moléculas, tipo o gene da calcitonina, né? A substância P, que são moléculas que são produzidas nos neurônios, nas terminações nervosas periféricas, que sofrem um influxo, né? Da periferia para o centro, e isso vai bombardeando o tronco cerebral ali nas estruturas centrais que facilitam, que predispõem aquela pessoa a ter uma dor crônica. Um exemplo clássico que eu brinco, é interessante como esse processo da dor crônica é diferente da dor sensitiva aguda, né? Por exemplo, você está numa situação de estresse, numa situação onde você, por exemplo, está no cinema com a namorada e por um fator qualquer você é queimado com um cigarro. A sua dor nesse ponto, ela tem um nível de dor X. Se você está sendo torturado numa delegacia ou
numa situação de inquisição, se você é queimado com aquele mesmo cigarro, a sua sensibilidade à dor é muito maior. Então você tem uma dor diferente, porque existe um componente que vai associar, além da dor física, um outro fator que é o psicológico. Vamos explicar aqui para a população como é que é esse processo? É o seguinte, é a mesma coisa que um fio de eletricidade ligado a uma tomada, né? Tem algumas vias, né, de difícil acesso, quer dizer, o receptor ali fica fechado, aquele lugar que aperta para acender a luz, ele não está funcionando. E tem outros que funcionam muito bem, eles ficam abertos, quer dizer, um circuito que fica aberto. As pessoas, uns o têm mais aberto, outros mais fechados. Isso vai depender daquela preparação, né, da pessoa estar trabalhando esses mecanismos de autorregulação. Outra coisa interessante, Benito, até se chama síndrome não mitox, que um termo científico é alodinia. Alo quer dizer diferente em grego e dor, dinia quer dizer dor. Essa dor diferente, alodinia, ela pode ocorrer em quais situações? No herpes zoster, por exemplo? Sim, nas chamadas neuropatias sensitivas, por exemplo, o herpes é uma forma, nas doenças, nos traumas, você tem lesões nos neurônios sensitivos periféricos e isso leva a uma disfunção na condução do estímulo doloroso. Onde um estímulo que não deveria provocar dor, como o tato, o contato de uma meia, de uma roupa naquela área, passa a provocar uma sensação dolorosa anômala, né? Então, você passa a ter dor por mecanismos não convencionais. E isso é uma das características da chamada dor neuropática ou dor neurológica ou dor central. Inclusive, essa dor neuropática, existem mais ou menos uns 50 tipos de dor neuropática. O diabetes é uma. Exato. Na neuropatia diabética você tem uma disfunção naquela membrana que envolve o axônio, o neurônio, né? Seria a capa do fio de eletricidade. Exatamente. Ele fica desencapado. Mielina, né? Que é uma bainha que encapa esse neurônio. E a pessoa diabética tem uma dificuldade na circulação daqueles vasinhos terminais que nutrem essa mielina e vai sofrendo como se fosse degenerações assim focais dessa mielina, como se fosse ruídos de rato num queijo, né? E isso leva a essas descargas, esses estímulos anormais nesses nervos. Por isso que a pessoa diabética, ela queixa muito de sensação de ferroada nos pés, nas plantas dos pés, choques, dores crônicas. Aliás, esses sintomas, né? Ferroada, fincada, agulhada. A população não precisa preocupar com isso. Geralmente isso não é doença grave, não decorre de doença grave. Não decorre, mas que chateia demais, né? Para quem sente dor. Para quem sente dor, é uma aquela coisa sensação. Né? Você passa o dia todo com aquela sensação desconfortável, te incomodando, né? Você não consegue, às vezes, relaxar plenamente. Mas em alguns casos é bom chamar a atenção da população que isso precisa ser investigado, porque pode ser consequência também de situações graves, como às vezes até no câncer. Você pode ter dor neuropática. Exato. Benito, você fez o diagnóstico, tudo bem. Como é que é o tratamento? Por que é difícil o tratamento disso? Muitas vezes o tratamento da dor crônica ela é um pouco diferente da dor aguda ou, né, sensitiva somática, devido ao fato dessas dores não responderem, né, aos tratamentos convencionais de dor, como usar um analgésico ou um anti-inflamatório. Elas precisam de medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central, melhorando esse estímulo que sai da periferia até o cérebro. Então, muitas vezes a gente usa o tratamento à base de drogas que bloqueiam vamos falar assim, essa ponte entre o estímulo periférico pró-inflamatório central e a chegada desse estímulo ao sistema nervoso. Benito,
qual é a eficácia? Quer dizer, qual é o percentual de eficácia desses medicamentos, por exemplo, das gabapentinas? Então, eles funcionam como mecanismo... Vamos falar o que é a gabapentina primeiro? Então, a gabapentina, ele é uma droga que tem uma ação anticonvulsivante, então ele tem uma ação de diminuir o estímulo nervoso a nível do sistema nervoso central. Ele tem uma ação num neurotransmissor inibitório das células nervosas chamada GABA, e ele funciona como uma droga que impede essa passagem do estímulo sensitivo. Então, ele é uma droga de múltiplas ações. Ele pode ser usado como uma droga que bloqueia as crises convulsivas, os ataques epiléticos, e ele também pode ser usado hoje nas dores neuropáticas. Mas qual é a eficácia? Porque nós sabemos que não existe nenhuma droga em medicina 100%. 100%. Não existe. Alguns trabalhos mostram que, infelizmente, essa realidade é verdadeira. Ela não tem assim, uma eficácia 100%. Mas, assim, a nível de consultório, nessas dores tipo neuropáticas, por neuropatias periféricas, a gente obtém um certo nível de resposta em torno de 50%. Pois é, isso aí que me intriga, Odenito. Se o placebo... É 30%. Não, não é 60%. Se o placebo for 60%, quer dizer que 50%... Até uma experiência em relação a isso, né? Até já contei algumas vezes aqui na TV, se você vai injetar um placebo e falar que está injetando morfina, opioide, o paciente melhora. Se fizer o contrário, injetar morfina e falar que é placebo, não vai melhorar. Então, existe um fenômeno central de reconhecimento nesse caso. Exatamente. Esse é o mecanismo básico que nós médicos ainda temos que aprender a lidar com esse processo de resposta paradoxal, né? Que muitas outras situações hoje às vezes lidam melhor do que a gente como médico. Eu vejo na nossa cidade, em outras técnicas de tratamento de dor, de outras patologias, que usam muito esse mecanismo de resposta do ser humano no tratamento de dor, de doenças, que muitas vezes na área de saúde a gente deixa passar essa oportunidade de estudar isso melhor. Pois é, até aproveitando isso, essa conversa, está agora em voga, existe até um movimento aí do Conselho Federal de Medicina em relação a trazer médicos de outros países, vamos falar aqui cubanos, bolivianos, etc., 6 mil, tem 2 escolas de medicina em Cuba, vão trazer 6 mil médicos. Como eles poderão fazer diagnósticos sem saber o português, sem saber fazer anamnese? Quer dizer, como é que eles vão fazer a história do paciente se o médico não sabe falar português e o brasileiro não entende o espanhol? Então, como é que fica essa situação aí? Eu acho que o problema na área hoje de saúde, ela é muito mais complexa do que estão se propagando, principalmente a nível governamental, querendo jogar o problema da saúde na mão dos médicos, falando que o problema é a falta de médico. Isso está claro que não é falta de médico. A gente sabe que o problema envolve uma estrutura muito maior, né, física, a nível de medicamentos, de própria sociedade mesmo ali naquelas regiões onde há carência, a locomoção. Hoje o médico que trabalha no serviço público de saúde a nível de região norte, nordeste, ele não é um médico, ele é simplesmente um acompanhante de paciente que tira um paciente grave de uma cidade e leva para outra. Ele não tem condição de fazer um diagnóstico por falta de recurso, ele não tem condição de medicar por falta de medicamentos. Quer dizer, ele vive 24 horas um estresse de ter o doente nas mãos e não ter condição de exercer uma medicina digna. Então, eu acho que antes de pensar em médico, tinha que pensar na estrutura médica, né? Mas o governo acha mais fácil, isso que o senhor falou, de contratar médicos cubanos e trazer. A cultura de um povo é diferente. Até outro dia eu estava falando com um amigo meu que se for para trazer 6 mil médicos cubanos,
eu não sei como que Cuba vai fazer para manter a sua medicina lá, porque realmente é o que o senhor falou, tem 2 escolas de medicina e 6 mil médicos é uma porcentagem significativa. E a cultura do povo é importante. Você trazer um médico de uma região que trabalha, por exemplo, na região amazônica e trazer ele para trabalhar em São Paulo, a sua dificuldade de conhecimento, de integração é muito diferente. Ô Denido, voltando aqui ao problema do placebo, da eficácia dos medicamentos, né? Qual é, na sua opinião, o analgésico mais eficaz desde a história da medicina? Só que você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Voltamos aqui ao ponto de vista da medicina. Estou conversando com o Dr. Denito Stabile, que é médico neurologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ô Denito, nós estamos falando em opioide. Como é que age o opioide? É porque ele é extremamente eficaz. Por que os outros não têm a mesma eficácia? Então, nessa área da dor, assim, eu trabalho menos com dor do que com outras áreas. A minha área hoje de atuação lá na UFTM é mais na área de distúrbio do movimento. Então, hoje eu estou trabalhando mais com Parkinson, demência, nessas áreas de distonias, espasticidade. Mas o opioide, a morfina, sem dúvida, é a medicação mais potente hoje para bloquear a dor, né? E eu não tenho assim uma experiência muito grande com opioides. Sinceramente, eu não trato assim dor crônica de uma forma contínua. Mas para falar a verdade, assim, a morfina, ela atua bloqueando esse estímulo aferente central, que as moléculas inflamatórias que vão sendo transmitidas através do impulso periférico, e a potência vamos falar assim, é quase que 10 vezes maior que os outros analgésicos, né? Agora, tem os opioides, né? O opioide quer dizer semelhante ao ópio, a morfina. Muito efeito colateral, né? Ou não? Você não é da área, mas muitos têm. A gente vê assim, distúrbios, principalmente na área gastrointestinais, obstipações severas, reações assim, alucinatórias, né? Pessoas que têm distúrbios, delírios, alucinações, distúrbios comportamentais. Agora, alguns trabalhos, não é uma área assim que eu acompanho muito, mas mostram também que os pacientes que têm dor crônicas, eles têm uma certa resistência à dependência da morfina. Porque uma das coisas que a gente vê no dia a dia é que as pessoas têm muita resistência em tomar morfina ou opioide, de medo de se tornar dependente dessas drogas. E os trabalhos mostram que as pessoas, por exemplo, que têm dor oncológica, usam morfina e não tem esse padrão de dependência como no usuário que é toxicômano, que usa drogas assim de forma por prazer e não por necessidade, né? Ô Denito, e o Parkinson? Continua sendo um mistério da medicina? Ou não é mais mistério? Ele não, em relação ao diagnóstico, não, mas em relação ao tratamento. A cura ainda exige alguma evolução nessa caminhada, porque o Parkinson, por ser uma doença degenerativa, hoje já se conhece muito os seus mecanismos de ação. Vamos explicar o que é degenerativa? Doença degenerativa é aquela em que há um processo de regressão da célula do tecido, ao contrário de um processo inflamatório que às vezes há o contrário. Então, nesse processo, o que é que causa essa regressão? Essa degeneração, a morte do neurônio. A morte do neurônio. Tem 2 fatores na doença de Parkinson que é fundamental a gente entender. Existem os fatores externos ao nosso corpo, chamados fatores ambientais, onde acredita-se que a exposição a substâncias tóxicas, tipo pesticidas, metais pesados, exposição a, por exemplo, água de poço, pessoas que tomavam muita água de poço têm um risco maior de desenvolver Parkinson.
E também fatores genéticos que estão envolvidos em algumas formações de proteínas anômalas, tipo... Você acha a substância amiloide? Não, ou não? O Parkinson é uma proteína chamada alfa-sinucleína. É uma proteína relacionada à membrana celular das células ali da substância negra, chamada neurônios nigroestriatais, que produzem a dopamina. Essa mutação dessa proteína... A dopamina é o hormônio do prazer? Exatamente. Então o parkinsoniano está torrado? De certa forma, ele tem uma mudança na sua personalidade. A gente percebe que o parkinsoniano ele tem uma tendência muito maior de ter depressão do que uma pessoa que não tem esse processo degenerativo. Inclusive, é uma das preocupações, tanto no Parkinson quanto na demência, pessoas que principalmente da terceira idade, que tem uma qualidade de vida assim boa, prazerosa, feliz, e tem uma mudança brusca de humor. De repente, uma pessoa que está bem e começa a ficar deprimido, tem seu comportamento alterado, é um sinal de alerta em relação às doenças degenerativas. Então, quer dizer que na origem os agrotóxicos podem estar implicados nisso? Existem trabalhos mostrando que a exposição a pesticidas, agrotóxicos, aumenta o risco de doença de Parkinson. Mas um indivíduo que nunca se expôs a isso, por exemplo, um comerciante, então o passado é importante, seria tomar água de poço, essa água contaminada? A água de poço ela tem uma relação com os metais pesados, né? E isso, o ferro principalmente, aumenta muito o risco de degeneração. Porque o acúmulo de ferro nos neurônios está relacionado a bloqueios ali na cadeia respiratória mitocondrial, e isso leva a uma falência do ATP, e essa falta do ATP diminui a ação de enzimas chamadas limpadoras, que é a chamada ubiquitina, que é uma proteína... Seria a vassoura? A vassoura, que limpa aquelas impurezas do metabolismo neuronal. Então, a falta de ação dessas proteínas que tiram esse material sujo do neurônio é que faz com que haja um acúmulo dessa alfa-sinucleína, chamado, na doença de Parkinson, é encontrado um corpúsculo intracitoplasmático dentro do neurônio chamado corpúsculo de Levy. E esse corpúsculo, hoje já se sabe que dentro dele existe um acúmulo dessa proteína anômala chamada alfa-sinucleína. Quer dizer que a prevenção está nisso. Então, tem que ter água tratada. Exatamente. Então, hoje, todos os sistemas de água são tratados. Diminuiu o Parkinson ou não? Não é que diminuiu o Parkinson, porque não é só esse processo, mas a tendência é melhorar. Porque você tem, além dessa situação, outros mecanismos. Por exemplo, tem trabalhos mostrando que o uso da cafeína, o café, se você tomar 4 xícaras de café por dia, você pode diminuir o risco de Parkinson em até 30%, 40%. Acho que essa informação é extremamente importante. Os trabalhos tomar 4 cafeína, exatamente. Mas está provado cientificamente? Cientificamente. Existem vários trabalhos confirmando essa situação da cafeína como um neuroprotetor para as células nigroestriatais. Eu confirmo que deva ser verdade, porque a cafeína é um estimulante cerebral, né? Agora, não existe um viés aí da indústria de café para fazer isso, não? Todos os trabalhos você tem que ter uma avaliação bem crítica sobre o interesse que existe por trás deles, né? Mas certa vez começaram a fazer propaganda do vinho. Exato. Depois viram que não era bem assim, porque na França morria muita gente de infarto. Uhum. Então sempre... esses trabalhos todos, a medicina é muito dinâmica, né? Hoje o que a gente fala como verdade, amanhã a gente pode estar falando totalmente diferente. Mas em relação ao café, realmente não é só um trabalho, são vários trabalhos mostrando esse benefício. 4 xícaras por dia? A média de 4 xícaras. Então, eu acho que é um consumo que o brasileiro tem, de certa forma, assim... Eu acredito que o brasileiro toma bastante café. A gente vê em toda a repartição, todo local tem uma garrafinha de café. E será que o Parkinson diminuiu aqui no Brasil? Interessante que a incidência de Parkinson no Brasil não é das mais altas. Exatamente. Em relação a outros países, a prevalência de Parkinson é um pouquinho menor. E qual é
A prevalência seria... Em torno de 2% da população. Quer dizer que, diferente de incidência, que é para doença infecciosa, quer dizer, 2% do pessoal que entra no ambulatório, só 2%? Da população geral, né? Na faixa de 60 anos de idade. À medida que a pessoa vai envelhecendo, isso vai dobrando a cada década a porcentagem. Mas precisa dobrar o consumo de café também, não? Não, raciocinando logicamente. Não, mas eu acho que, pelo menos nos trabalhos, não mostraram essa necessidade de dobrar o uso do café à medida que você vai envelhecendo. Porque também é perigoso o café, né? Ele é excitante. Estimulante. Né? Estimula, pode causar outras alterações. Aumentar a frequência cardíaca. Existe um trabalho também interessante sobre a nicotina. Nicotina? Em relação ao Parkinson. A nicotina também ela mostrou ser neuroprotetora nesse sentido das células nigrostriatais. Então ela tem uma relação inversa, assim, o consumo de nicotina e menos estímulos degenerativos nas células nigrostriatais. Mas isso também não significa que deva haver um estímulo para se usar a nicotina, né? o tabaco. Claro. Porque até a gente brinca que quem fuma não tem Parkinson porque morre antes pelas complicações do cigarro. Nós vamos deixar claro aqui, né? Quer dizer, o cigarro não quer dizer que ele não vai ter Parkinson não, porque ele pode adquirir um câncerzinho aí de boca, de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? E complicações muito piores do que a doença de Parkinson. Benito, no Parkinson e a cirurgia? Porque hoje está se implantando eletrodos no cérebro. Exato. Qual é a eficácia e qual é o risco? A técnica cirúrgica no tratamento dos sintomas do Parkinson, ele foi iniciado antes mesmo da medicação. Ah, é? A estereotaxia, ela começou em torno de 40, da década de 50, já se fazia nos Estados Unidos cirurgias ablativas, onde você causava um dano naquela estrutura onde existia uma hiperatividade das células nervosas. Porque o mecanismo do Parkinson, o que mais é? É uma hiperatividade do globo pálido interno. Então, existe uma excitabilidade maior neuronal nessa região. Porque a dopamina ela é um freio, ela diminui esse estímulo do globo pálido interno. E o globo pálido interno, o que ele faz? Ele bloqueia tonicamente o tálamo, que é o facilitador do movimento. Então o tálamo ele passa a ser no Parkinson inibido e com isso você tem diminuição de velocidade de movimento, o seu tônus fica mais rígido, você é como se ficasse congelado, né? Isso ocorre no tálamo? O tálamo ele passa a ter uma função menor do que o habitual. Agora, vê se é verdade, se coincide com uma curiosidade etimológica da palavra. Que tálamo quer dizer leito nupcial, em grego. E o tálamo é o lugar de maior secreção de dopamina? Não, a dopamina ela é secretada na substância negra, na parte compacta. Qual é a relação com o tálamo? Porque a dopamina ela é produzida na substância negra e é projetada os neurônios para o estriato, que é um núcleo, que é o caudado, e o putame, que são chamados núcleos motores. Só que esses núcleos fazem conexões entre eles, passando pelo globo pálido interno, que é um núcleo que projeta sobre o tálamo fibras inibitórias. Então, é um pouco complexo, mas o que acontece? A dopamina diminui esse bloqueio do globo pálido sobre o tálamo. Ô Benito, qual é a eficácia dos antiparkinsonianos? Quer dizer, você tomando medicamento, quando é que funciona e quando não funciona? O tratamento da doença, mais ou menos. O tratamento da doença de Parkinson ele se baseia em duas fases. Na fase que o paciente está compensado e na fase que o paciente está descompensado. O que significa? Quando ele está funcionando mal. Na fase que ele está funcionando ainda bem, que ele tem um sintoma leve ou moderado, tipo tremor, um pouco de lentidão ou dor, que também pode acontecer. Aliás, é interessante fazer uma lembrança aqui, que a primeira manifestação do Parkinson pode ser uma dor que parece ser articular, e na realidade não é. É o chamado reumatismo pseudo-parkinsoniano. Exato. Porque endurece as juntas. O paciente fica rígido, dá a impressão que tem uma artrite, ele sente dor à movimentação. Então, nesses pacientes que têm um sintoma leve, a gente usa drogas chamadas dopaminérgicas, que se assemelham à dopamina.
ou algumas outras drogas que aumentam a liberação de dopamina pelo neurônio que produz essa substância. Quando a doença evolui e as manifestações se tornam mais incapacitantes, nós usamos a chamada droga precursora de dopamina, que é a levodopa, que dentro dos medicamentos antiparkinsonianos é o que tem maior potência de resposta. E quais são os efeitos colaterais, Benito? As drogas antiparkinsonianas... Porque muitas vezes o paciente abandona o tratamento por causa do efeito colateral. Os efeitos colaterais mais comuns: turvação visual, obstipação intestinal, distúrbios comportamentais, delírios, alucinações, pode acontecer no início do tratamento, distúrbios do sono e, assim, a longo prazo, com o uso da levodopa, o paciente pode desenvolver movimentos anormais pelo próprio uso da droga, chamadas discinesias ou disfunções motoras secundárias ao uso da levodopa. Pelo fato dela ter uma ação rápida e um pico de ação, às vezes o paciente começa a ficar excitado em excesso. Vamos deixar claro aqui, até do ponto de vista de prevenção, como é que é o diagnóstico inicial? Como é que chama esse de enrolar cigarro? O cigarro. Então, esse é o primeiro? O diagnóstico de Parkinson ele é clínico, ainda não existe um marcador genético ou um exame de imagem ou um exame complementar que faça o diagnóstico. O que caracteriza a doença de Parkinson? Você tem duas fases, uma fase pré-sintomática e uma fase sintomática. A fase sintomática, geralmente os sintomas são motores. Igual o senhor falou, o primeiro sinal, um dos sinais mais importantes são os tremores parkinsonianos, que é um tremor assimétrico, geralmente ele acontece de um lado do corpo, predominantemente nos membros superiores ou região perioral. É um tremor de baixa frequência e alta amplitude. Esse da região perioral, o que é esse? É aquele bater os lábios, tremer os lábios de uma forma assim repetitiva. É um tremor de lábio mesmo. E ele é comum na doença de Parkinson nas fases iniciais. O segundo sintoma é a lentidão do movimento. O paciente tem uma lentificação, é como se ele andasse em câmera lenta, ele fica lento para fazer as suas atividades. Um outro sinal importante é a rigidez, a hipertonia, que é uma hipertonia chamada plástica ou em roda denteada, que vai cedendo ao movimento de forma gradual, não contínua como na hipertonia elástica, que acontece nas sequelas dos derrames. Alterações de comportamentos e distúrbios também psiquiátricos podem estar presentes, as alterações posturais. Esses são os fenômenos motores, mas é importante lembrar que existe numa fase, antes mesmo dos sintomas motores, alguns sinais que chamam a atenção. Um deles é a perda do olfato. É comum no paciente parkinsoniano ele relatar, antes mesmo de ter os sintomas motores, a perda do olfato de uma forma crônica e progressiva. E um outro, que é uma incidência até maior do que os próprios sintomas motores, é o distúrbio paradoxal do sono REM, que é aqueles sonhos que o paciente tem como se fossem vívidos, acorda gritando, com a sensação que está lutando, chutando, agredindo o companheiro, e é uma coisa que aparece em 70% dos pacientes com Parkinson. Benito, eu li recentemente que um indivíduo que toma aspirina para prevenção de tromboses, de infartos, que depois dos 73 anos, 74, 75, ela pode ter um efeito colateral, facilitando uma hemorragia se tiver um AVC. Até quanto isso é verdade? Olha, esse trabalho eu não cheguei a ler, Dr. Hamid, mas o que a gente usa... Porque ele é lógico. Porque interfere aí com a agregação plaquetária, vai dar hemorragia, facilita o risco de sangramentos. Mas o que a gente sabe que nas aterotromboses, nessas doenças chamadas ateromatosas, né, a ação do antiagregante plaquetário ele é importante na prevenção, porque se você também não tiver esse trabalho de prevenção na formação da planta, vai facilitar a trombose, mas é uma coisa bilateral. Quer dizer, ele favorece, mas ele pode prejudicar, porque o indivíduo está tomando aspirina para prevenir uma trombose. Se ele fizer um acidente vascular hemorrágico, ele vai ter uma complicação maior. Ele vai ter complicação. Inclusive, hoje, o senhor tem um exemplo nos casos assim, de pacientes que vai ser submetido a algum tratamento cirúrgico
e que precisa de intervenção cirúrgica, se ele estiver tomando aspirina, ele tem que suspender pelo menos uma semana, 10 dias antes, para tirar esse efeito, né, antiagregante. E você vê como é que a medicina é. Você vê a medicina como é que é. No indivíduo que tem a elevação de pressão arterial, né, por causa de vai fazer um acidente hemorrágico, você não pode também abaixar demais. Porque se abaixar a pressão, o sangue vai ficar parado ali, vai ficar com hematoma. Às vezes é até mais grave abaixar a pressão. Então, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Muda de um dia para outro. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo de se defender, né? Vamos falar assim, ele sozinho já procura resolver o seu problema sem a nossa intervenção. Principalmente na parte vascular, são os chamados mecanismos de autorregulação, que vai fazer com que ele, se ele tem um pico de pressão, ele vai por si só levar a uma vasoconstricção, e isso vai diminuir o risco de um sangramento, ou o contrário, se eu tenho uma hipotensão, o meu cérebro também vai dilatar os vasos para melhorar o fluxo. Isso através desses mecanismos, por exemplo, por que eu tenho pressões que variam de 160, 170 ou 80 e eu não entro em coma, eu não tenho um colapso cerebral? Devido a esses mecanismos de autorregulação que nós temos de forma neuroprotetora. E muitas vezes, até isso é interessante, quando o paciente chega numa emergência, às vezes torporoso, sonolento, com uma pressão muito alta, às vezes 20 por 10 ou 20 por 12, e a primeira intuição médica é baixar essa pressão. E aí existe um risco de esse paciente estar tendo essa pressão alta para tentar manter um fluxo sanguíneo cerebral que está comprometido. E se você abaixa essa pressão, você pode causar um dano muito pior para esse cérebro. Ô Denito, nós vamos conversar numa situação muito prevalente na população, que são chamadas dores difusas. Dói aqui, dói ali, dói o cabelo, dói o pé, mas só daqui 15 segundos. Certo. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Estou conversando aqui com o Dr. Denito Stabile, que é neurologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Em 1990, o Colégio Americano de Reumatologia, reunido para criar uma nova doença, que antigamente chamava de reumatismo extra-articular. E essa nova doença resolveu chamá-la de fibromialgia, que, aliás, não é doença, é uma síndrome fibromialgica, mas ficou como doença quase durante 20 anos, até que surgiram vários trabalhos demonstrando que ela fazia parte de um conjunto de síndromes, chamadas síndromes sensitivas centrais. A parte técnica, por favor, quer projetar o quadro. Nós estamos vendo ali síndromes sensitivas centrais que decorrem de uma sensibilização do sistema nervoso, principalmente na recepção da dor no centro, no sistema nervoso central. Aí os telespectadores estão vendo que existe a síndrome fibromialgica, tensão pré-menstrual, enxaqueca, síndrome do colo irritável, que durante muito tempo ficou sendo tratado como se fosse uma doença intestinal. E aí nós estamos vendo um conjunto, síndrome das pernas inquietas, que você não para de mexer com as pernas, sono não reparador, são mais ou menos 20 síndromes que eram tidas só como fibromialgia. Qual é a visão do neurologista? Isso aí, Então, esse processo da síndrome de fibromialgia, como o senhor mesmo disse, é uma síndrome. Então,
existe uma série de fatores que estão envolvidos nesse processo e nesse diagnóstico. Um deles é essa facilitação central. Então, existem pessoas que têm essa dificuldade de filtrar esses estímulos periféricos de dor. E com isso, ele é uma pessoa que tem uma predisposição a sentir dor. Mas está envolvido nesse processo também fatores ambientais, emocionais, que facilitam essa sensação dolorosa. Eu vejo no meu consultório, eu não sou especialista em dor, mas que muitas pessoas, existe a gente chama até de uma personalidade pré-mórbida, né? São geralmente mais comuns em mulheres, numa faixa etária dos 25 aos 40 anos, que tem sobrepeso, que tem uma frustração profissional, que existe uma série de fatores envolvidos além do processo dor. Então, muitas vezes, não adianta tratar só a dor. Pois é, aí que está a questão. Existe remédio para isso? Porque até um laboratório farmacêutico recentemente lançou uma droga, né? A pregabalina. Pregabalina, que é um central. Exato, né? uma droga de ação central, é uma variante da gabapentina. Pois é, e de uma eficácia muito fraca. Eu acredito que, para mim, mantém o mesmo padrão de resposta dos demais, da gabapentina, da carbamazepina, da oxcarbazepina. Não vejo assim, um ganho. Assim, né? Então, a única vantagem talvez é a frequência de uso, que você pode usar 2 vezes em vez de 3 ou 4 vezes ao dia. Pois é, mas de uma eficácia muito pequena. Muito porque ela não age. É o que eu falei, eu acho que não é só a medicação. Você tem que envolver outras situações no tratamento desses pacientes. E hoje está provado cientificamente que nessas síndromes o exercício físico aeróbico precisa ficar claro, não é musculação, né? Pegar peso, é o exercício aeróbico, ou caminhada, corrida ou natação. Esses são realmente eficazes. E terapia cognitivo-comportamental. Você precisa melhorar a sua personalidade, a forma de encarar os seus problemas, resolver a sua situação emocional. Eu acho que isso é mais de 70% do tratamento. Porque se você fizer um exercício físico regular, bem orientado, isso é importante, porque também fazer exercício de forma errada, você acaba trazendo mais danos do que benefícios. E um acompanhamento psicológico bem feito, os pacientes têm boa resposta, às vezes até sem medicação. Mas, igual o senhor mostrou ali naquele slide, existe várias síndromes. Por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, hoje a gente sabe que não é só o problema da dor, o paciente tem uma disfunção também dos movimentos, um distúrbio do sono, e isso leva a essa inquietação, os movimentos com as pernas, o desconforto, principalmente na hora que vai iniciar o sono, e que está relacionado também a uma deficiência dopaminérgica. E esses pacientes às vezes se beneficiam tomando drogas que têm ação dopaminérgica. Inclusive, agora eu lembrei, nesse mesmo trabalho da Universidade Princeton, aqui diz o seguinte: a maioria de nós provavelmente não percebeu que os neurônios nascem com certas predisposições. Alguns, muitas vezes, os mais jovens, são, por natureza, facilmente animadores. Eles disparam, disparar quer dizer entrar em ação. Eles com quase qualquer provocação, o que é louvável, se você quiser acelerar o pensamento e a formação da memória. Quer dizer, um disparo. Agora veja o inverso agora. Você vê que é interessante isso, que até o neurônio jovem, ele é impulsivo. Pois é. Agora, para explicar esse problema da fibromialgia, mas esse recurso é menos desejável em tempos de estresse diário, quer dizer, no indivíduo estressado. Como é que funciona? Se um estressor, quer dizer, um fator de estresse, não envolve tomada de vida e morte, quer dizer, que não tem relação com vida e morte, tem um monte de neurônios excitáveis que disparam de uma só vez. Esse disparo pode ser contraproducente, levando à ansiedade. Quer dizer que a ansiedade decorre de uma ação exagerada, de um disparo do neurônio.
Esse disparo aqui não é entrar em ação, não tem disparo ali, como se fosse um tiro, não. Ele pode abrir e fechar, né? Então, nós somos química, né? Então os neurônios agem através de moléculas. O seu impulso, o seu disparo se dá através de liberação de substâncias que vão ativar os neurônios seguintes, nessa sincronia, né? Ou inibir. Então, o estresse, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai estimular alguns neurônios que são mais hiperativos, né, mais impulsivos, a liberar substâncias que vão aumentar esse estímulo excitador. Uma droga que faz isso é o glutamato, né, que ativa, que estimula os outros neurônios a produzir outros neurotransmissores ou substâncias químicas tipo hormonais, que no caso seria aí no hipotálamo, substâncias que vão ativar outras glândulas, tipo a suprarrenal. A gente conversar sobre o cérebro sempre é difícil para o leigo entender, porque a coisa é muito complicada, né? Às vezes a terminologia que a gente usa pode ser inadequada, mas a forma de explicar é uma forma de fácil acesso, é disparo, é condução como se fosse um fio elétrico, etc. Mas na realidade o cérebro, e hoje pela ressonância magnética funcional, né, a gente vê que o paciente não inventa nada. É verdade. Ele só é um porta-voz do que o seu cérebro está se manifestando, né? A gente tenta explicar o que a gente sente. E sentimento é muito individual, né? Ô Denito, qual é a sua opinião sobre os ansiolíticos? Porque os ansiolíticos, eles podem melhorar a ansiedade, mas qual é o efeito colateral a longo prazo? Não há dúvida que o pior dos efeitos colaterais a longo prazo hoje dos ansiolíticos é o déficit de atenção na parte cognitiva. Existe hoje vamos explicar o que é déficit de atenção? Então, as funções cognitivas são um grupo de funções que faz com que a gente consiga estar alerta, capacidade de aprender as coisas. Então, as 5 funções cognitivas: atenção, quer dizer, para mim aprender, para mim conseguir desenvolver bem, eu tenho que estar atento às coisas, eu tenho que fixar a minha informação. O segundo é a memória. Eu tenho que armazenar aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, para depois eu reutilizá-lo. A terceira função é a linguagem, que pode ser falada ou escrita, né? A quarta é a percepção. Então, a minha parte perceptiva, sensitiva. Por exemplo, se eu fecho os olhos, eu pego uma caneta na mão, eu vou saber que aquilo é uma caneta. E a última é a mais importante, que é a função executiva. Que é o raciocínio lógico. É o raciocínio lógico. Bom, só porque nós temos aqui pouco tempo ainda, Denito, mas o ansiolítico, aquele remédio para acalmar, o pessoal chama calmante, né? Os faixas pretas. Qual é o principal efeito colateral dele se o indivíduo toma a longo prazo? Ele vai perder a sua capacidade de atenção, que fica diminuída. A sua função executiva também vai ficar mais lenta, ele vai ter dificuldade de interpretar rapidamente uma situação que ele possa resolver aquele problema, então ele fica mais lento para resolver esses problemas. E isso acontece não só por mecanismo assim de sedação, assim de relaxamento, não. Acontece porque há umas alterações nas moléculas neuronais também. Tem alguma relação com Alzheimer? A gente não sabe até que ponto essa ação a longo prazo pode levar à degeneração, que é a morte do neurônio, mas funcionalmente se assemelha a Alzheimer. Dependendo da intensidade e a quantidade do medicamento, o paciente pode ter uma chamada pseudodemência. O paciente pode ter dificuldade na memória, na função executiva. Qual é o diagnóstico clínico de demência? Você tem que ter perda de memória e mais uma alteração numa dessas outras funções cognitivas. Então, se eu tenho 2 alterações, eu já posso suspeitar clinicamente de uma síndrome demencial. Então, para terminar, a utilização excessiva de ansiolíticos, quer dizer, repetitiva, pode levar a esses problemas que o doutor Denito falou. E absorver o interesse comercial como é grande, dos medicamentos vendidos no Brasil hoje, depois dos anticoncepcionais, é o chamado clonazepam.
Você imagina uma droga que é controlada, que só é receitada com receituário de notificação B, ser a segunda droga mais usada, só perdendo para os anticoncepcionais. Nito, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas acho que foi de grande utilidade para a população, apesar, às vezes, da dificuldade de transmitir de uma forma mais compreensível, que é impossível, às vezes, né? Por causa Talvez da nossa linguagem. Um pouco de falta de experiência também, né? A gente tem o hábito, assim, de conversar de uma forma mais acadêmica e a gente esquece que a gente está, às vezes, num programa que é para o público. Não, mas isso não aconteceu, não. Mas isso não aconteceu, eu sinto não. dificuldade nesse sentido, às vezes, de expressar, mas eu acho que a gente tem que sempre mostrar para as pessoas que na área de saúde a pessoa não deve sozinha tentar soluções. Eu vejo que quando chega um paciente no consultório, muitas vezes ele busca se automedicar. Isso eu acho que é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Muito obrigado aqui pela presença. Esperamos que outras vezes nós possamos continuar essa conversa extremamente importante e producente para a população. Muito obrigado pela presença aqui e até a próxima quinta-feira com um novo ponto de vista medicina. Até lá! Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.